Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez aqui, com a permissão do Senhor, na sua companhia, para trazer algo mais da palavra do Senhor. Naquele vídeo que eu falo sobre o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, nós vimos naquele vídeo que não se trata de olhar para os montes e esperar que o socorro venha de lá, porque Deus estaria lá, nos montes, para dar socorro. Nós vimos outra coisa, eu sugiro que você vá no vídeo conferir. Naquele vídeo, eu comentei algo sobre esses altares e hoje eu trago uma abordagem para falar sobre a nova aliança e como algumas coisas foram modificadas. Lá se sacrificavam animais em altares e aqueles homens, aquelas pessoas, nações que subiam aos montes para sacrificar, faziam isso a falsos deuses. Pode voltar no vídeo que vocês vão ver isso lá. Eleva os meus olhos. Só que depois, Deus direciona o povo a não mais sacrificar em qualquer lugar, mas no santuário. A princípio era o tabernáculo, depois veio o templo de Salomão em Jerusalém. O culto dos judeus ficou centralizado no templo de Jerusalém. Acontece que quando Jesus começa o seu ministério, naquele tempo havia uma controvérsia entre judeus e samaritanos sobre o verdadeiro local de culto. Eles não discutiam qual era o Deus verdadeiro. Muito menos, como hoje em dia está tão comum, qual o nome correto de Deus a se pronunciar. Eles estavam, na verdade, em debate, em conflito, sobre quais leis cerimoniais cumprir, quais rituais, qual liturgia e qual o lugar, principalmente, qual o lugar de adoração. Nós vamos ler essa história em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Está em João capítulo 4, quero que você abra a sua Bíblia, para você acompanhar também, tá? E se você ainda não deu seu like, pode dar seu like, para não esquecer. Ativar o sininho para não perder notificações de vídeos novos e compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo para que eles também possam vir ser edificados pela palavra de Deus. Vamos abrir e ler João 4. Versículo 1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses tem um comentário, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem,
em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por esse texto, nós percebemos a fala de Jesus conduzindo a mulher a uma compreensão maior e mais profunda do que é que Deus espera daqueles que prestam culto a Ele. Os judeus eles estavam ainda carregados com a antiga aliança, o antigo pacto, cheio de rituais de purificação, rituais de sistema de ofertas, sistema de sacrifícios de animais, e preso àquele lugar que um dia Salomão, quando edificou, orou como se fosse o lugar realmente central, onde todos os judeus deveriam estar para adorar. E se estivessem cativos, voltariam o rosto na direção do templo e orariam a Deus. Falando dos judeus, eles tinham o templo de Jerusalém como lugar central. Os samaritanos tinham o templo deles no Monte Gerizim e acreditavam que era lá o lugar de se adorar. Então, o interessante aqui, nesse texto, tem nuances que eu só vou falar bem superficial, porque já falei um pouco em outro momento, em outros vídeos. Vocês podem depois consultar o canal e assistir. Mas começa com João mostrando a humanidade de Jesus. A sua humanidade. Jesus estava cansado, sentou e queria um pouco de água. E sobre aquela ideia de que era necessário passar por Samaria, alguns acham que era algo predestinado, algo espiritual. Outros entendem que na verdade era só o percurso que Jesus tinha que fazer. Jesus estava na Galileia, na Judeia. Para chegar na Galileia, passaria por Samaria. Era apenas um percurso natural que ele tinha que passar por aquela cidade, não algo sobrenatural, predestinado, enfim. O que é que eu quero falar aqui nesse texto? Eu mencionei, que falei lá no outro vídeo, sobre os altares que dedicavam em honra a outros deuses e como Deus chama o seu povo, para adorar a Ele e sacrificar apenas em um lugar. E tinha que ser no tabernáculo, inicialmente no tempo de Moisés em diante, até Salomão. De Salomão em diante seria o templo em Jerusalém, que Salomão haveria de construir e se tornaria o centro de adoração dos judeus. Só que acontece um fato na história. Jesus vem ao mundo e traz essa nova realidade de que agora, nem em Jerusalém, que era o lugar considerado pelos judeus como lugar certo de adoração, nem naquele monte onde ele estava, que era em Samaria, também ali não seria o lugar de adoração. Porque Jesus diz que Deus é espírito. O que Jesus quer dizer com isso é que Deus não está limitado a um espaço físico, que o Todo-Poderoso não pode ser contido em um espaço e ficar confinado naquele lugar. Assim como Deus não mais habita no templo em Jerusalém, ainda que esteja destruído hoje, mas supondo que vai ser reconstruído, Deus não vai ficar confinado nesse espaço e nem tampouco nossos lugares de culto e reunião, nós chamamos de igreja, mas nós já vimos em outro vídeo também que igreja não é o templo onde nos reunimos, sabe? Então, Deus não habita no templo de Jerusalém, Deus não habita nos nossos espaços, edifícios, prédios, que hoje, por costume, chamamos de igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Salomão disse isso. Sabia que Deus não habitava, não poderia habitar na casa que ele iria construir. E no livro de Atos você vai ver também Paulo declarando que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele aprendeu com certeza essa lição dada por Jesus à mulher samaritana. E eu vou fazer uma pequena provocação para você. Não é para você simplesmente, sabe,
virar a página de uma maneira radical e contrariar seus líderes. Mas é para você pensar. E se você é líder, também para você repensar. Nós hoje costumamos chamar um determinado lugar muito especial dentro do templo, do prédio em que a igreja está reunida, de altar. Consideramos o lugar mais sagrado daquele espaço, que foi geralmente consagrado com uma finalidade, e consideramos que aquele lugar é o mais sagrado do edifício, do salão, e chamamos de altar. Eu vou ver se eu acho umas imagens e coloco para você. O que era o altar? Era um lugar, geralmente retangular, para sacrificar um animal. Nesse altar se traziam as ofertas a Deus, não só de animais, mas as libações, os pães, bolos asmos, chamados de coscorões em algumas traduções da Bíblia. Então eram trazidos vários tipos de ofertas, os grãos das primícias, enfim, tudo era trazido ao sacerdote, ele oferecia diante do Senhor no altar, no templo de Jerusalém. Primeiro no tabernáculo e depois no templo. Qual é a minha provocação, por assim dizer? Será que esse lugar que nós hoje, atualmente, chamamos de altar, ele realmente deve ser considerado diante de Deus? Será que Deus está olhando para esse lugar como um lugar mais sagrado, como se fosse o Santo dos Santos, nesse espaço físico? É uma reflexão para você. Para isso, para nós entendermos melhor, vamos abrir no texto em Hebreus. Capítulo 13, eu vou ler versículo 10, depois o 15 e 16. Ele diz: temos o altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, por ele quem? Por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, não é comunicação de fala, mas é comunicação de partilha, tornar comum o que é seu para ser também do outro. Então é partilha de bens. Comunicação não é fala, é partilha de bens. Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Vamos lá. O autor de Hebreus estava apresentando aos judeus, aos guardadores da lei judaica e dos cerimoniais, que havia agora um novo conceito. E Deus já havia anunciado isso muito tempo atrás. Aí chega aqui, ele diz que temos. Quem é esse sujeito atrás do temos? Nós, né? Nós temos. Quem são esses nós? Nós temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Está dizendo o seguinte: nós da nova aliança, nós que compreendemos que Deus é Espírito, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, aqueles que estão na antiga aliança. Eles não têm comunhão nesse mesmo altar da nova aliança. O que eles precisam é que o véu seja retirado, que se convertam ao Senhor Jesus, que eles venham a fazer parte também da mesma aliança e do mesmo corpo que é a igreja. Então ele está mostrando que existe um altar. Será que ele estava falando que existia naquele tempo alguma igreja cristã com um altar específico próprio só para eles? Será? Pense aí. Quando você lê, é isso que você entende? No 15 ele diz que devemos oferecer sempre a Deus sacrifícios de louvor. Precisaria de um altar para oferecer sacrifícios de louvor a Deus? Deus precisaria de um altar para que todos os cristãos fossem para esse altar físico oferecer sacrifícios de louvor? Então a gente entende que não se trata de um altar físico. E no 16 ele fala sobre a beneficência e partilha de bens. E diz que com tais sacrifícios Deus se agrada. Esses sacrifícios de beneficência, de ajuda ao outro, precisa de um altar para oferecer a Deus esses sacrifícios que agradam a Ele? Pense nisso. Tem um salmo que o salmista diz que o sacrifício para Deus é um coração contrito, um espírito humilde. E isso é também um sacrifício ao Senhor.
Paulo fala, apresentar os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando de altar, para oferecer nossos corpos em sacrifício a Deus, um altar físico, um altar da nossa igreja, vamos dizer assim. Será? Então, tudo isso que eu trago aqui é para você pensar. Se na nova aliança existe de fato altar físico, santo dos santos, por assim dizer, físico, ou será que a nova aliança aponta para outra direção? Um altar que é a presença de Deus. Será que não é isso? Então pense. Pense que Jesus deixou claro à mulher samaritana que Deus é Espírito. Deus não está confinado a um espaço. Portanto, o altar de Deus não é um lugar físico, porque Deus é Espírito e não precisa que alguém ofereça sacrifícios em um altar físico. Nem mesmo a nossa própria vida. Mesmo a nossa própria vida não precisa ser oferecida em um altar. Se fôssemos pensar isso, então vamos imaginar que todos os cristãos de todos os lugares do mundo, cada um deles, se quisesse oferecer a sua vida a Deus, ia ter que subir no altar físico, no lugar que nós chamamos de altar. Aí todos os cristãos iam ter que subir no altar, nesse altar que nós chamamos, para oferecer-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, por esses textos e com a compreensão da nova aliança, entendemos que o altar não é mais aqui, num lugar físico, num espaço físico. Nem tampouco o sacrifício é de animais ou de qualquer outra coisa que se oferecia no passado. Então, queridos, eu só quero que você reflita sobre isso. E busque ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, compreendendo a nova aliança, compreendendo que Jesus rasgou, aliás, o próprio Deus rasgou o véu de alto a baixo para nos dar acesso à sua presença. Não existe mais véu, não existe mais altar físico, não existe mais mediadores, como outro vídeo que vocês também podem assistir no canal. O único mediador entre nós e Deus é o Senhor Jesus Cristo. E você tem livre acesso para chegar até Ele. Portanto, busque a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade, ofereça-se a Ele, entregue-se a Ele e faça da sua vida um sacrifício vivo. E confesse o nome de Jesus Cristo. Fale do Senhor para outras pessoas. Dê a Ele o sacrifício de louvor diário, que Ele com certeza vai se agradar. E não se esqueça da beneficência e da partilha de bens, comunicação com outras pessoas necessitadas, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e em breve mais vídeos. Continue me seguindo, continue compartilhando, para a glória de Deus.